Essa história que eu conto pode ser sobre qualquer coisa. Aconteceu na zona rural. Eu estava voltando da casa da minha irmã com mais 2 amigos. E estava tarde da noite e estava chovendo demais. A gente decidiu vir na chuva mesmo e tomar banho com água limpa quando chegássemos em casa. Eles dormiram na minha casa, no caso, como sempre acontecia quando tinha festa aqui pelo bairro. E ainda acontece, só que em menor quantidade, porque agora somos adultos. Acontece que, durante a nossa volta, não tinha ninguém nas ruas. Motivos óbvios. E o único barulho era o de chuva forte e água correndo. Até aí tudo bem. Só que chegou o momento que a gente cansou de correr e decidiu só caminhar mesmo, aproveitando que não estava caindo raio nem nada. Só que teve um momento que a gente passou pela frente de uma igreja adventista, para quem achar que essa informação importa. E do lado dessa igreja tinha um vão, tipo o que sobra do terreno quando a gente constrói uma casa. Não tinha teto e nem nada, apenas um corredor mesmo, e estava muito escuro, sem nenhuma luz sequer. Quando a gente passou por lá, a gente ouviu um grito muito alto, e não era de humano, disso eu tenho certeza. Era um grito meio gutural, parecendo de ódio, e a gente travou por alguns segundos. Um olhou para o outro e deu para ver que eu não era o único que tinha ouvido, porque eles dois também estavam apavorados. Depois daí, o cansaço sumiu e a gente danou-se a correr de novo. Dessa vez, sem nenhuma diversão, só no medo mesmo. No dia seguinte, eu voltei lá na rua da igreja para ver se tinha alguma coisa para servir de abrigo e alguma coisa e tal. Mas não, era apenas um corredor com um muro no final. Então, seja lá o que estivesse ali na noite anterior, não estava atrás de abrigo não. Pelo menos, não da chuva. Meu tio tem uma fazenda em Itagi, no interior da Bahia. Desde que eu era pequena, a família se reunia todo fim de semana para poder ir para lá. Era um lugar lindo, cheio de árvores, cheiro de terra molhada e 2 cachoeiras, uma bem na frente da casa e outra mais afastada no quintal. A gente passava o dia todo se divertindo, tomando banho na água gelada e depois sentava na varanda para descansar e conversar. Teve um dia que eu desci com minha avó para tomar banho na cachoeira da frente. A água estava boa e ficamos um tempo ali, só aproveitando. Depois, subimos de volta para casa e ficamos na varanda, descascando cacau e olhando para a mata. Aquele pedaço da fazenda sempre me dava uma sensação estranha. O jeito que as árvores cresciam ao redor da cachoeira fazia parecer que a gente estava dentro de uma bacia. Tudo ficava meio abafado, quieto demais. Enquanto eu estava ali, distraída, olhei para o lado da cachoeira e vi um homem. Mas não era um homem normal. A pele dele era laranja, o cabelo vermelho como fogo e os olhos verdes brilhavam de um jeito estranho. Só que o pior não foi isso. Quando olhei para os pés dele, percebi que eram virados para trás. Na hora eu congelei. Meu coração disparou. Eu não sabia se estava vendo coisa ou se aquilo era real. Tentei desviar o olhar, mas os meus olhos não desgrudavam dele. Ele estava parado, apenas me olhando sem se mexer. Meu corpo ficou travado, um arrepio subiu pelas costas. Eu não conseguia nem chamar minha avó. Depois de uns segundos, pisquei e ele não estava mais lá. Não falei nada para ninguém naquele dia. Fiquei pensando se era coisa da minha cabeça, se tinha visto direito. Mas no dia seguinte, um senhorzinho que era amigo do meu tio apareceu na fazenda.
Ele era um homem simples, bebia bastante, vivia andando pela roça. Chegou perto de mim e, sem nem puxar assunto, disse: "Você me viu no pé da mata ontem, não foi? Não conte pra ninguém, viu?" Meu sangue gelou. Eu não tinha contado pra ninguém o que tinha visto, e ele falou como se já soubesse disso. Não respondi nada, só fiquei parada olhando pra ele. Eu nunca esqueci esse dia. Depois disso, nunca mais olhei para aquela mata da mesma forma. Sempre ouvi o meu avô contar essas histórias, e por mais que o tempo passe, nunca consegui duvidar dela. Meu avô era um homem muito sério, evangélico fervoroso, e levava a verdade como um princípio inegociável. Ele ficava extremamente nervoso se alguém contava uma mentira e fazia questão de nos lembrar que o pai da mentira era o diabo. Por isso, cresci acreditando em cada palavra que ele dizia. Na época, ele trabalhava como policial e era muito respeitado na cidade. Um dia, uma mulher conhecida dele procurou sua ajuda. Ela estava desconfiada de que seu marido a estava traindo e pediu para que o meu avô investigasse. Como era alguém de confiança, ele decidiu ajudar e começou a acompanhar os passos do homem, observando seus hábitos e registrando seus movimentos. Certa noite, ele seguiu o suspeito até um pasto afastado. O homem caminhava sozinho pela escuridão, como se estivesse esperando por algo. Meu avô, escondido, manteve uma distância segura e continuou observando. De repente, algo inacreditável aconteceu. O sujeito começou a se contorcer, jogando-se no chão de um lado para o outro, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Sua respiração ficou pesada e ele começou a emitir sons estranhos, quase como rosnados abafados. Enquanto meu avô assistia tudo aquilo sem acreditar, o homem começou a mudar. Seus membros se alongaram, sua pele parecia esticar e ficar mais dura, e seus olhos brilharam de um jeito que com certeza não parecia humano. Aos poucos, sua forma humana desaparecia, dando lugar a algo monstruoso. Ele estava se transformando. Foi nesse momento que o meu avô entendeu. Aquele homem era uma criatura amaldiçoada. Quando a transformação se completou, a besta se ergueu sobre 4 patas, seus olhos ainda brilhando no escuro. Sem pensar, ela disparou em direção às fazendas, correndo como um cachorro, e desapareceu na mata. Meu avô voltou para casa naquela noite sem conseguir dormir. Ele nunca mais falou com aquela mulher sobre o marido dela. Como ele poderia contar a verdade? Quem acreditaria em algo assim? Ele próprio passou anos tentando entender o que viu naquela noite. Mas uma coisa ele sabia: aquilo não era coisa desse mundo. Desde então, essa história se passou por todos os nossos parentes. E por mais que o tempo passe e as pessoas tentem encontrar uma explicação racional, eu sei que o meu avô jamais inventaria algo assim. Se ele disse que viu, então aconteceu. E até hoje, eu acredito que o que ele viu naquela noite era um lobisomem de verdade. Eu trabalho com um ônibus fretado, transportando funcionários de uma indústria aqui na cidade. A rota passa por alguns pontos afastados e tem um ponto de ônibus que fica às margens da BR-040, ainda no perímetro urbano. Na noite passada, passei por lá como sempre e vi 2 funcionários sentados num banco ao lado do ponto do ônibus. Mais à frente desse ponto tem uma mangueira grande,
bem frondosa, que chama atenção pelo tamanho. Quando o ônibus se aproximou, os dois se levantaram ao mesmo tempo e começaram a caminhar em direção ao veículo. Só que, quando um deles chegou à porta e subiu no ônibus, o outro simplesmente virou para o lado e foi em direção à mangueira. Eu achei estranho, mas esperei uns segundos para ver se ele ia entrar. Como ele não apareceu, perguntei para o funcionário que estava dentro do ônibus se o colega dele não ia. A resposta veio seca. Não, motorista, eu estou sozinho. Eu engatei a segunda, tirei o pé da embreagem e comecei a andar devagar, ainda com a porta aberta. Meu instinto me fez olhar para a direção da mangueira. Pensei que talvez o outro tivesse ido mijar ali ou dar uma ajeitada no sapato, não sei. Mas, quando olhei bem, não tinha ninguém mais. Eu fiquei com aquilo na cabeça, sem entender. No mesmo momento, uma passageira que estava sentada no banco da frente virou para mim e falou que também tinha visto 2 funcionários levantando do banco e indo para o ônibus. Mas ela disse que não conseguiu ver o rosto do segundo homem. Na hora, me toquei que eu também não tinha visto. Eu tentei buscar explicação. Podia ser uma sombra do farol do ônibus, podia ser qualquer coisa. Mas o local tem uma iluminação boa e os 2 saíram ao mesmo tempo do banco. O que entrou no ônibus veio direto na minha direção, mas o outro virou no sentido oposto e desapareceu entre as árvores. Depois dessa, eu não sei o que pensar. Só sei que vi o que vi e eu não fui o único. Quando eu era criança, minha família morava em uma chácara. A região era tranquila, cheia de sítios e chácaras vizinhas, e todo mundo se conhecia. Um dos vizinhos era treinador de cavalos e tinha estábulos onde os animais ficavam à noite. Às vezes, acontecia uma coisa estranha. Nem sempre, mas de vez em quando, os cavalos amanheciam com os rabos e as crinas cheias de nós. Não era só um nó qualquer, era algo bem enrolado, apertado de um jeito difícil de desfazer. Os vizinhos comentavam que aquilo era coisa do Saci. Diziam que ele passava a noite brincando com os cavalos, trançando os pelos e fazendo travessuras. Eu nunca acreditei nessas histórias. Achava que era só invenção de gente mais velha, coisa de lenda que eles gostavam de contar. Mesmo com os cavalos amanhecendo daquele jeito, eu duvidava. Uma noite, saí com alguns amigos para brincar de esconde-esconde. Era algo que fazíamos sempre, mesmo quando já estava escuro. Conhecíamos bem o lugar, então ninguém tinha medo de se esconder longe. Naquela noite, decidi subir em um pé de pinos onde eu sempre brincava. Era uma árvore alta e eu gostava de me esconder lá porque era difícil alguém me encontrar. Fiquei ali quieto, esperando alguém me achar. O tempo passou e achei que já eram umas 9 horas da noite. Foi então que vi alguma coisa se movendo. Não dava para enxergar direito, porque estava bem escuro, mas parecia um bicho pulando e assobiando. Na hora, achei que fosse um dos meus amigos procurando alguém, então continuei parado. O barulho parou de repente. O silêncio tomou conta do lugar. Olhei para baixo da árvore para ver se tinha alguém ali. Foi quando vi 2 olhos vermelhos me encarando no escuro. Não tinha corpo. Não dava para ver nada além daqueles olhos brilhando no meio da escuridão. Eu senti um arrepio e não consegui segurar o grito. Na mesma hora, desci da árvore e saí correndo. Meus amigos estavam perto e também viram e ouviram tudo. Ninguém sabia explicar o que era aquilo, mas nenhum de nós
Queria ficar ali para descobrir. Corrimos até a casa do meu pai, que ficava a uns 700 metros do lugar onde estávamos brincando. Depois daquela noite, nunca mais duvidei das histórias que os vizinhos contavam. Muita gente falava que o Saci existia, que ele fazia travessuras, mexia com os animais e assustava quem passava pelo caminho dele. Outras pessoas diziam que não era só o Saci, que naquela região também falavam de lobisomem. Até hoje, eu não sei o que era aquilo, mas sei o que vi. Não foi imaginação. Meus amigos também viram. Essas coisas existem. E quem nunca passou por algo assim pode até duvidar, mas eu não duvido mais. Eu fui vigilante noturno por um tempo e o lugar onde eu trabalhava tinha uma história estranha. O pessoal falava que ali, antes, era um cemitério antigo e que o condomínio tinha sido construído por cima. Eu nunca liguei para essas coisas, porque precisava do trabalho. Comecei como jardineiro durante o dia, e no mesmo dia apareceu um rapaz novo para trabalhar de vigilante à noite. No dia seguinte, o cara ligou para o patrão e disse que não ia mais voltar. Não explicou nada, só pediu para sair e foi embora. O patrão ofereceu a vaga para mim. Como eu precisava do dinheiro, aceitei sem pensar duas vezes. Nem me passou pela cabeça perguntar por que ele saiu do nada. Passei as primeiras 3 semanas de boa. O serviço era tranquilo, só rondar o prédio, verificar as câmeras e ficar atento. Tudo certo, sem nada estranho. Mas teve uma noite que eu precisei cobrir o porteiro. Fiquei na guarita e quando deu 3 da manhã, as luzes do 3º piso da garagem começaram a acender sozinhas. Essas luzes eram de sensor, só acendiam quando alguém passava. Fiquei olhando pelo monitor e tentando entender. Era como se alguém estivesse andando por lá, mas não tinha ninguém. Peguei o rádio e chamei o outro vigilante, que também não viu nada nas câmeras. Peguei o celular e gravei um vídeo, mostrando as luzes acendendo sozinhas, uma por uma, como se alguém estivesse caminhando. Mandei o vídeo para o rapaz que trabalhava antes de mim e perguntei se ele já tinha visto algo assim. Ele respondeu apenas com um áudio dizendo: "Poxa, mano, será que você não percebeu por que essa vaga nunca tem ninguém para ficar?" Na hora, deu um arrepio. Eu nunca havia pensado nisso, mas agora fazia sentido. Mesmo assim, continuei indo trabalhar. Precisava do emprego, então tentei ignorar. Mas, na noite seguinte, aconteceu outra coisa. Estava fazendo a minha ronda normal, e quando cheguei perto do elevador, vi um cachorro preto, parado ali. Eu nunca havia visto aquele cachorro no condomínio antes. Ele ficou me encarando por uns segundos e depois sumiu no corredor. Voltei para a portaria e fui ver nas câmeras. Fiquei procurando o cachorro nos monitores, mas ele não aparecia em nenhuma imagem. Era como se nunca estivesse estado ali. Já estava estranho o suficiente, mas antes de acabar meu turno, eu olhei de novo para o elevador e vi uma senhora de cadeira de rodas parada ali. Não tinha escutado nenhum trabalho, nenhum elevador descendo. Quando pisquei, ela não estava mais lá. Depois dessa noite, eu pedi para sair. Não esperei para ver mais nada. Eu nasci e cresci na roça. Morei lá até os 11 anos. A fazenda onde eu vivia tinha muitas histórias. Algumas coisas que aconteciam eram difíceis de explicar. Na sede da fazenda, as panelas caíam no chão do nada. Quando a gente ia olhar,
não tinha nada lá. Às vezes, dava para ouvir alguém assobiando no meio da noite, e logo depois começavam a jogar pedra no telhado. Perto da casa tinha um pequeno cemitério. Ninguém gostava de passar perto à noite. Quando a lua cheia iluminava o terreiro, o ambiente ficava ainda mais estranho. Uma vez, passei a cavalo por ali e senti algo diferente. O cavalo começou a andar pesado, como se estivesse carregando alguma coisa. Era como se alguém tivesse subido na garupa sem que eu visse. Ele andou assim por alguns metros, meio travado, com dificuldade, e do nada voltou ao normal, como se aquilo tivesse pulado fora. Eu presenciei tanta coisa estranha que parei de duvidar. Meus pais também tinham histórias que me deixavam arrepiado. No quarto de ração, a gente ouvia barulho de saco de milho sendo despejado no chão. Quando entrávamos para olhar, não tinha nada lá. Uma vez, segurei uma vela acesa na mão e ela simplesmente apagou sozinha. Não tinha vento e não tinha corrente de ar. Essas coisas aconteciam sempre. Não era coisa da minha cabeça, porque outras pessoas também viam e ouviam. Até hoje, quando lembro dessas histórias, fico pensando no que realmente acontecia naquela fazenda. Sei que não era normal. Depois de tudo isso, aprendi a não duvidar de mais nada.